Olá, meu nome é Lidiane Cristina Loyola Souza, eu sou professora de educação infantil e atualmente coordenadora pedagógica em uma EMEI da Rede Municipal de São Paulo. Sou mestranda em educação pela linha de pesquisa Linguagem e Arte e Educação, sob orientação da professora Gabriela Guarnieri, de Campos de Sebete. Membro do grupo DIS e do grupo de estudos PB Educação. Minha pesquisa intitula-se Tessituras de tecidos e linhas na prática pedagógica. Diálogos entre as múltiplas linguagens das crianças e a pedagogia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à banca examinadora por ter aceito o convite e agradecer pelas contribuições para a minha pesquisa. Agradecer primeiramente à minha orientadora, Gabriela Tebet, por toda a caminhada junto a mim, ajudando, auxiliando, acompanhando e ampliando esse meu percurso acadêmico. Gostaria de agradecer também a presença do professor Dr. César Donizete Pereira Leite, da Unesp, de Rio Claro, professora doutora Lúcia Maria Salgado dos Santos Lombardi, da UFSCar, e a professora doutora Selma Machado Simão, da Unicamp. Meus sinceros agradecimentos por estar compondo a minha banca. Eu gostaria de abrir essa minha defesa, nesse dia tão especial, lendo o poema de Manuel de Barros, que diz o seguinte: a maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto, eu sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar os homens usando borboletas. O objetivo da pesquisa foi compreender e discutir o uso dos tecidos e linhas na prática pedagógica com as múltiplas linguagens no contexto da educação infantil. Como esse material, tecido e linha, no cotidiano junto às crianças, poderia reverberar em diferentes ações, linguagens e contextos. Como essa materialidade poderia ser experimentada, reinventada pelas crianças nesse cotidiano, pensando na materialidade de ambos os materiais, pensando nos espaços que compõem com esse material, pensando no professor com essa pesquisa e pensando na criança quando ela está com esse material para experimentar. A pesquisa buscou responder duas questões. A primeira é de que modo o trabalho com linhas e tecidos contribui para a construção de uma pedagogia da educação infantil pautada nas múltiplas linguagens, tal como indicada nos documentos do MEC e no documento do currículo da Rede Municipal de São Paulo da Educação Infantil. A segunda pergunta é que contribuições que o trabalho com linhas e tecidos nas múltiplas linguagens que eu desenvolvi em 2016 e 2017 tem oferecido para outros contextos. A metodologia utilizada para a pesquisa foi pautada na pesquisa da própria prática, aliada a uma pesquisa documental, traçando uma reflexão acerca das ações, dos pensamentos e saberes, nesse caminho percorrido com as experiências desenvolvidas com e para as crianças no contexto da educação infantil, em uma escola da Rede Municipal de São Paulo, abordando o uso de tecidos e linhas dentro dessa abordagem. Os instrumentos utilizados foram a análise de registros pedagógicos dessas experiências através da documentação pedagógica realizada previamente. Centrou-se em episódios de áudios, vídeos gravados, anotações, fotografias, durante esse contexto de proposição com as crianças. Os autores referenciados foram Ponte, Josso, Ludwig e André. Eu gostaria de ressaltar, dentro da metodologia da própria prática, quando o Ponte ressalta, que
Uma investigação da própria prática não tem um ponto de partida e nem um ponto de chegada definido. É uma reflexão a respeito do percurso. Então, nesse sentido, a reflexão da própria prática me fez tecer narrativas que, segundo Josso, ele destaca tratar-se de uma dimensão reflexiva, capaz de evidenciar tanto um plano exterior quanto um plano interior. Ressalta ainda que a pesquisa da própria prática afina o olhar e o trabalho a ser realizado junto às crianças. O universo da pesquisa aconteceu numa escola de educação infantil da Rede Municipal de São Paulo, na última etapa da educação infantil, o Infantil 2, com crianças com idade entre 5 e 6 anos. No capítulo 1, intitulado Alinhavando a Pesquisa, nós apresentamos uma contextualização de como surgiu a ideia da pesquisa, durante as vivências em meu contexto enquanto professora em sala de aula, com materiais de largo alcance com as crianças da educação infantil em uma EMEI da Rede Municipal de São Paulo. Além disso, esse capítulo explicita a repercussão dessas proposições com linhas e tecidos dentro da escola, em outros contextos, e também pontua os objetivos para esta pesquisa. No capítulo 2, intitulado As múltiplas linguagens na pedagogia da educação infantil, docentes e crianças em sua multiplicidade, discutimos a respeito das múltiplas linguagens na pedagogia da educação infantil, com um olhar para os docentes e as crianças em sua multiplicidade. Iniciamos uma reflexão acerca das múltiplas linguagens em diálogo com a pedagogia da infância. Pesquisamos produções bibliográficas acerca das expressões linguagens, arte e materialidade na educação, linguagens da arte, múltiplas linguagens e diferentes linguagens. A pesquisa também perpassou pelas expressões múltiplas linguagens e diferentes linguagens que aparecem nas diretrizes curriculares nacionais e no currículo da cidade de São Paulo para a educação infantil. Já no capítulo 3, intitulado Infância e suas experiências nas múltiplas linguagens, o que passa e o que fica enquanto vivências e possibilidades. Aqui nesse capítulo, nós fizemos uma discussão muito interessante sobre Dewey e La Rosa e a questão da experiência, e propõe uma discussão nesse capítulo acerca da infância e suas experiências nas múltiplas linguagens, na materialidade, o que passa e o que fica enquanto vivências e possibilidades a partir do conceito de experiência que é discutido por La Rosa e Dewey. La Rosa destaca que a experiência não é aquilo que passa por nós, mas é aquilo que se passa em nós, que fica gravado em nosso ser. E Dewey salienta que as experiências promovem uma vivência frutífera e criativa nas experiências subsequentes que acontecerão no decorrer da vida. Já no capítulo 4, intitulado Contribuições de Reggio Emília para pensar o papel das múltiplas linguagens na educação infantil, foram abordados as contribuições de Reggio Emília para pensar o papel que as múltiplas linguagens reverberam na educação infantil. Iniciei por um breve histórico sobre Reggio, perpassando por um diálogo referente ao tema sobre ateliê, como prática de investigação e experimentação, a imagem do educador, os olhares e as potencialidades para a documentação pedagógica, olhando por um viés de Reggio Emília. Nesse sentido, apresentei discussões acerca do trabalho com linhas e tecidos e o que se atrelou a Reggio Emília. No capítulo 5, intitulado O papel dos materiais de largo alcance, intersecções entre as múltiplas linguagens em contexto educativo, relata-se as proposições realizadas com as crianças em diálogo com todo o percurso da pesquisa da dissertação. Primeiro, traz à luz a discussão teórica do papel dos materiais de largo alcance e suas intersecções entre as múltiplas linguagens, dentro do contexto educativo. Apresenta ainda nesse capítulo narrativas realizadas com as crianças
através da materialidade tecidos e linhas com as múltiplas linguagens. No capítulo 6, intitulado As tessituras que se desconectaram do real. Tecidos e linhas durante uma pandemia. O que é possível alinhavar no atual contexto da educação infantil? Esse capítulo foi escrito no decorrer da pesquisa durante a pandemia em 2020. Acreditamos que era necessário ilustrar através da pesquisa se as possibilidades com tecidos e linhas, em sua materialidade, em suas múltiplas linguagens, reverberava dentro de um contexto, no cotidiano das casas, das crianças, das famílias, nesse atual cenário de pandemia, e se num retorno presencial, se existe essa possibilidade de um trabalho pautado com linhas e tecidos dentro das múltiplas linguagens, né? Então esse capítulo se propôs a uma reflexão acerca dessas possibilidades nesse contexto de pandemia. E percebemos que isso acontecia nesse cotidiano, né? Quando as crianças brincam com cabanas, quando elas fazem capas de super-heróis, que usam os tecidos, quando elas brincam de se esconder com esses tecidos em casa, quando ela pega um lençol, um cobertor, coloca no chão e sai arrastando com outra criança em cima, quando ela embala o tecido para embalar uma boneca também. E no cotidiano da escola, trouxemos também reflexões acerca de um trabalho com linhas e tecidos. O que é possível trazer contextos variados, separados, as crianças no seu distanciamento, utilizando essa mesma materialidade? Então foi um capítulo que foi construído no decorrer da pandemia, traçando possibilidades acerca com linhas e tecidos no atual contexto que estamos vivendo. E por fim, chegamos às considerações finais. E o título dessa consideração é o seguinte: uma tessitura que não termina com um nó, mas um laço que pode ser desfeito e alinhavado a outras tramas. Esse título foi escolhido com a intenção de mostrar que essa possibilidade com linhas e tecidos, nesse cotidiano, no contexto de escola, no contexto dentro da realidade das casas, das famílias, que ele não se finda com a pesquisa, que ele não se finda em uma única ação propositora. Ao contrário, são materialidades que existem para fazer inúmeras possibilidades de experimentação. Então, anterior à pesquisa, já havia um movimento meu, do meu percurso, em que eu descobri nas linhas e tecidos um trabalho pedagógico que envolveu o protagonismo docente e das crianças com as materialidades de tecidos e linhas dentro das múltiplas linguagens. E a ampliação desse repertório, eu percebi que foi muito grande. Já no mestrado, quando eu levei essa pesquisa, foi onde eu descobri os documentos que orientam a educação infantil. E entendi que os documentos oficiais são a base para a formação do professor de educação infantil. E essa ação eu só descobri após a pesquisa durante a escrita da dissertação, sobre o diálogo com a minha prática com tecidos e linhas junto às crianças e os documentos oficiais. Nesse sentido, a pesquisa contribuiu a partir dos estudos dos documentos oficiais e do lugar da materialidade e das múltiplas linguagens para evidenciar o papel que um trabalho pedagógico com linhas e tecidos pode desempenhar e garantir o atendimento que norteia as ações pedagógicas no cotidiano. Dessa forma, o trabalho por meio de linhas e tecidos garantiu uma prática pedagógica com espaço para o protagonismo docente, o protagonismo infantil também, para a exploração das múltiplas linguagens, das múltiplas materialidades, e com isso houve uma ampliação de repertório de comunicação, expressão das crianças e dos professores. Nesse sentido, ainda ressalto que existe uma concepção de criança, uma concepção de currículo que reivindica um trabalho com as múltiplas linguagens e as materialidades.
E a grande contribuição com essa pesquisa é oferecer um repertório para os professores da educação infantil, alinhando aos documentos oficiais que estabelecem essa relação com as múltiplas linguagens e o quanto que professor e criança imagina, cria, fantasia, experimenta, desenvolve e amplia o repertório quando ele tem, enquanto concepção e ação pedagógica pautada nas múltiplas linguagens e no uso de materialidades cotidiano com a criança.